Oi, Então, gente! o pessoal está entrando. Teo, Teo, Tegonvi, bem-vindo. Pode chegar mais. Pessoal que for entrando, pode ir clicando no aviãozinho, chamando mais pessoas que se identificam com o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o feminino na sociedade. E eu trouxe essa bruxa maravilhosa, essa maga linda aqui, Nanda da Paz. Ai, Nanda, posso pedir para você se apresentar, falar de onde você é, o que você faz? Bem, sim, né? Não sei. Bem, a gente vai bater um papo aqui, né, gente? Camila é muito querida, ela me fez esse convite, eu fiquei super feliz. Então, eu sou terapeuta já há muito tempo e dou cursos também de terapias holísticas, sou fisioterapeuta, terapeuta corporal, e hoje eu trabalho mais com a terapia vibracional, terapia estelar, sou ativadora, sou canalizadora, clarividente e outras coisas que eu faço. Sou uma mãe também, de um filho que eu amo muito, irmã, filha, amiga. Que é importante, são os papéis das mulheres, né? Sim. Eu vejo que você não fala muito essa palavra bruxa, né? Mas eu vejo tanto a maga em você. Vejo tanto você com Eu seus. tenho, eu falo, assim, eu amo ser bruxa, na verdade, né? Eu tenho vassoura, eu tenho bastão, eu tenho minha É, varinha, eu tenho caldeirão, eu amo essa coisa da bruxa, né? Mas foi interessante você falar disso, porque mesmo na época que eu fazia, que eu tinha um cover, né? Que eu estava junto de um cover, eu falava isso para as pessoas, que essa representação da bruxa, da mulher bruxa, com aquela coisa pesada, de preto, com a cara feia e tudo, eu nunca provei agora, né? E eu falava para as minhas amigas, gente, para de mostrar você numa foto com cara de bruxa, com cara feia, com coisa preta, com olho preto, porque isso é uma característica que a sociedade patriarcal ela colocou na mulher sábia na época das bruxas, que a igreja na época da Inquisição quis mostrar que aquelas mulheres elas tinham esse perfil de serem horrorosas, de estarem em negro, com cara feia, com... e não era nada disso, né? Então, assim, eu fico tirando essa esse personagem. Sempre procurei retirar esse personagem dessa bruxa dessa forma. Então, se você vê quando eu me mostro como bruxa, eu tô sempre com uma cara sorrindo, eu tô com a minha vassoura, tal coisa, mas eu tô sempre com um jeito leve. Eu não gosto quando se colocam nesse lugar como se fosse algo para amedrontar. Porque isso, a pessoa está carregando dessa história pesada que foi colocada, imposta pela igreja, sabe? E a gente tem que retirar essa imagem. As bruxas, na verdade, são as sábias. São as sábias, são as magas, né? São as fadas, né? São as curandeiras. eu, Então, eu descobri por um isso que eu termo não do. uso muito, porque ainda tem essa questão, sabe? Da bruxa sendo algo pesado, né? Né? Eu Sim. descobri no Sagrado Feminino o termo que elas usam de mulher medicina. Eu adorei. Mulher, exatamente, a mulher medicina. Que toda Nossa, mulher toda né? mulher. Não é só aquelas, não é só a mulher que, né, como a gente, que conhece, né, sobre algumas coisas relacionadas a uma magia, com as ervas, né, com as pedras. Não é isso. Qualquer mulher, ela tem esse potencial de cura. Isso a mulher gera, né? Gera vida. Então, ela traz a vida. Se ela traz a vida, ela também proporciona a vida em tudo. Fora dela também, né? É a questão da cura. Mas, enfim, você vai ter que ficar me apontando para eu parar de falar, tá? Porque eu falo demais. Não, que isso, não. Bate-papo, adoro bate-papo com você. Fui muito bem. Você falou isso, eu vi um filme outro dia na Netflix chamado Silenciadas. Não sei se você já viu.
É recente. É Não. recente. É muito bom porque não mostra bruxas, mostra mulheres, eram só mulheres do campo, que tomaram como qualquer coisa que elas faziam. Se elas cantavam, era bruxaria. Se elas conheciam algum tipo de erva que cura, é bruxaria. Era tanto medo do feminino, tanto medo, que eles precisavam destroçar o feminino a qualquer custo para se sentir seguro, né? Sim, Você travou sim. outra vez? Não sei. Acho que não. Você conseguiu ouvir? Deu para ouvir? Conseguia, conseguia. Consegui ouvir. Regenerar o mundo que deram luz, mães e filhas da terra. Ah, olha lá, pessoal falando aqui, né? Ah, o Zé José, legal, José. Você é demais, José. Mães e filhas da terra regeneram o mundo que deram luz. É lindo. Então eu vi que dá pra ver ali naquele filme que o medo era tanto do poder do feminino que bastava você ser mulher para ele já começar a abafar e torturar tudo que era feminino dela. Eu Sim, fiquei assim, sim, meu Deus. é. E isso E a foi há gente muito tempo, carrega, essa né? história, né? Só que a gente vive ainda muito essa história, né? A gente ainda Ainda vive muito, né, gente? Nossa, essa não é fácil. aproveitando esse gancho, gostaria que você me contasse aquela história que você me falou sobre você começando a crescer no seu lugar de trabalho, né? E como é que foi ser uma mulher medicina na sociedade patriarcal. Pois é, antes eu gostaria de colocar uma coisa que é muito importante, né? Que, por exemplo, eu não tive uma experiência dentro da minha casa de uma repressão do masculino. Porque o meu pai é uma pessoa que, até hoje, sempre foi uma pessoa que incentivou muito eu e minha irmã e minhas irmãs que têm outro casamento mais novas a disputar, a irem à luta, sabe? Meu pai nunca foi aquela pessoa. Meu pai falava, um discurso do meu pai para mim e para minha irmã era: minhas filhas, nunca deixem que um homem controle vocês e nem que vocês sempre busque para ser independente. Era esse discurso do meu pai. Então, meu pai sempre foi aquela pessoa que apoiou muito é, as filhas, sabe? Ele sempre nunca se meteu, ele sempre foi aquela motivadora, ele sempre foi um grande motivador. E como eu tenho 3 irmãos mais velhos, extremamente femininos, eu também tive muito apoio dos meus irmãos, eu e minha irmã. Então, assim, experiências repressoras dentro de casa, nós não vivemos, eu e minha irmã. Então, o que acontece? Quando eu fui para o mundo, pro mundo profissional, eu me choquei, porque não era uma experiência que eu tinha dentro da minha casa. Eu não tinha problema com o mundo masculino. Tanto que eu talvez tivesse problema com o mundo masculino em função dos meus parceiros que eu encontrava. Porque eu sempre fui daquela pessoa que eu falava, olha, eu vou fazer isso, eu comunicava. Porque era o meu perfil de fazer, eu aprendi isso dentro de casa. Então, assim, se eu ia viajar, eu preparava tudo e falava, olha, eu vou viajar. Ia embora. Casei 4 vezes. E sempre, sim, e com homens femininos também, sabe? Eu nunca aceitei feminino, não. Os primeiros não, mas enfim, muito jovem, né? Mas eu nunca aceitei esse lugar de machismo, de essa energia. E por eu não viver isso dentro de casa, eu não me deparava muito com isso. Eu não observava quando eu era mais jovem, tá? Não era um problema para mim. E o que que aconteceu? Eu venho de uma geração, né, bem, né, dos anos 70, então, assim, nasci em 67, 70, 80, que foi esse momento que eu vivi, que ainda existia muito machismo, mais do que hoje, não se falava, né, disso. Mas o que aconteceu? Dentro da minha profissão, sou terapeuta corporal, e em seguida eu fui para a fisioterapia, eu levei todo o conhecimento da terapia corporal para a fisioterapia, porque eu já tinha clínica de terapia corporal quando eu entrei na fisioterapia. E quando eu cheguei lá, eu fui para uma clínica escola, onde era o filé, que trabalhava com futebol, né?
E eu me deparei com um ambiente masculino, futebol. E toda a minha escola dentro da fisioterapia foi dentro do futebol. Só que eu trazia, gente, é uma loucura, só que eu trazia as minhas técnicas de terapia corporal que eu ia adaptando na fisioterapia. Bem, o que aconteceu? Eu me apaixonei porque eu gostava de trabalhar com saúde, né? Porque a terapia corporal você trabalha com saúde. Então, eu gostava de trabalhar com a saúde, com atletas e tudo. Então, foi o meu estágio dentro da fisioterapia, foi dentro dessa história, trabalhando com homens de futebol. E aí aconteceu, né, a lesão do Ronaldo Fenômeno. Eu estava dentro da clínica, trabalhando com filé, Newton Petrone, e fui absorvida para utilizar as técnicas da terapia corporal, que na época era uma reorganização corporal, um método que até eu desenvolvi para ajudar no tratamento do Ronaldo. Enfim. O pessoal aceitou esse tratamento? Assim, de boa? Foi de boa? Não, mas aí é que está, Camila. É aquela coisa, as mulheres que são usadas, né? Usadas, e assim, a gente cai como um gaiato, né? Então, assim, eu estava empolgada, né, com aquilo. Então, assim, eu trouxe o meu método, comecei a trabalhar ali. Só que enquanto não existia muita esperança, eu era super aceita na história. E depois é que eu percebi que era tudo sendo uma manipulação. Isso foi usada literalmente. Quando ele começou a melhorar, eu vou dizer mesmo o que aconteceu. Quando ele começou a melhorar, entraram outras pessoas, inclusive o time de futebol da Itália, e me excluíram completamente. É como se eu não existisse no tratamento dele. Não existisse. Eu fiquei 2 anos. Eu atendi o Ronaldo 1 hora, sozinha, antes do filé pegar o Ronaldo. E, inclusive, tinha às vezes que me esconderem para poder, porque o pessoal da Inter de Milão, quando chegava, não podia ver que eu estava atendendo ele, porque eu era uma mulher, tá? Mas o que aconteceu? Até aí, eu não estava muito, porque eu estava assim, eu quero fazer meu nome, eu gosto da fisioterapia, eu estou usando meu método, aquela história. Resultado, quando ninguém sabia se ele ia melhorar ou não, né? Ninguém sabia. E de repente ele, bum, estourou. E o que aconteceu, eu não podia aparecer. Quem tinha que aparecer era o filé, os médicos, os fisioterapeutas, os fisiatras da Inter de Milão, os médicos e tudo mais, ortopedistas que trabalharam com ele. A Nanda, que não era Nanda, era Maria Fernanda da Paz, né? Por isso eu mudei meu nome. Não existia. Só quem sabia que eu estava ali. Por que você mudou seu nome? Porque esse foi um trabalho. Maria Fernanda da Paz, ela era fisioterapeuta. Quando eu passei a trabalhar, abandonar a fisioterapia e passei a trabalhar com a terapia vibracional, eu não me identificava mais com Maria Fernanda. Até porque essa história já foi bem traumática para mim. Porque teve muito abuso aí, eu vou chegar lá. E aí eu precisei mudar o nome até para eu cortar realmente essa história. E daí, o que aconteceu? Como toda a minha história era com esse trabalho com o Ronaldo, eu viajei para a Itália, eu viajei para a França, para um centro esportivo onde ele... E lá também, eles não me aceitavam. Ele fazia um tratamento na França dentro de um centro esportivo e depois eu tinha à noite que tratar ele sozinho, tá? E o que aconteceu? Quando eu saí dessa história, o meu estágio, o meu currículo dentro da fisioterapia era com essa história. E além não só ele, outros atletas, né? E aí eu fui morar em Portugal. Cheguei em Portugal e fui buscar o que eu conhecia, porque foi uma escola realmente, foi um grande aprendizado. E fui buscar um trabalho que também trabalhava com equipes de futebol e tudo mais. E daí, bem, eu vou resumir porque a história é muito longa. Eu cheguei a ouvir de um dono, um diretor de time de futebol de Portugal, do Benfica, teve uma recomendação. Teve uma recomendação e ele falou, alguém, o assessor do Ronaldo me indicou, já que eu morava em Portugal.
E aí ele me chamou, eu queria que você viesse aqui para ver que o seu trabalho é muito bom, que eu soube, tem resultados, que eu fazia um trabalho de reorganização corporal sistêmica. Trabalhava paralelo com o fisioterapeuta tradicional. E aí, quando eu chego lá no Benfica para falar, não era mais o diretor falou para eu ir falar com o técnico. Você sabe o que eu ouvi na hora que eu cheguei para entregar meu currículo e todo o programa do meu trabalho? Nossa, mas tu és tão jeitosa, não pode trabalhar aqui. Se fosses feia e gorda, ele falou isso, se você fosse feia e gorda, tudo bem, mas você é muito jeitosa, você não pode trabalhar aqui. Ele nem abriu o meu programa. Ele nem abriu o programa. É. Gente, eu fiquei assim pra morrer. Não foi só isso. Aí teve uma outra indicação também. Imagina, Portugal, é machismo, que é uma coisa horrível. Uma outra indicação também em Portugal, de uma outra pessoa. E quando ele também dentro de um clube, e quando ele me viu, ele falou, e eu já não era tão novinha, tá? Os meninos do futebol têm 20 e poucos anos. Eu tinha na época já uns 30 e tal, tá? Ele falou a mesma coisa, o outro falou a mesma coisa pra mim. Por que que você, assim, por que que você não vai trabalhar com comida? Cozinhar. Ué, Não, é sério, eu mostrei o equipamento, o negócio pra ele, ele olhou assim, por que que você não vai trabalhar com comida? Aí eu falei pra ele, primeiro que eu não sei cozinhar. Aí era piada. Eu tô resumindo, pulando. Aí o pior, vou te contar, voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu fui fazer um trabalho na CBF com a seleção feminina. Seleção brasileira feminina. Né? Trabalhei com a Pretinha, com a Rosângela. É, a feminina. Me chamaram, o René Simões me chamou para fazer um trabalho dentro da equipe feminina brasileira. Eles iam para as Olimpíadas e não sei onde era, Austrália, se eu não me engano. Isso foi em 2014, por aí. Aí eu fui para a CBF. Fiquei com elas lá direto, trabalhando na Granja Comari, fazendo organização, um trabalho maravilhoso. Me aceitaram porque eram mulheres, né? E aí o René Simões é uma pessoa muito aberta, tem 3 filhas. Então, assim, foi um trabalho lindíssimo que eu pude apresentar esse trabalho. Só que o resultado foi muito bom. E depois o René me indicou para um trabalho com a Sub-20 da CBF, né, com os jogadores da Sub-20. E todo mundo sabia, conhecia meu trabalho e falou, olha, então vocês vão lá, o Branco, na época era o Branco, que era o diretor, o Branco, o diretor da seleção, das seleções Sub-20 da CBF. E aí eu fui lá. Pois é, mas aí eu cheguei lá, numa reunião, todo mundo olhou, só tinha homem, óbvio. Eu apresentei meu trabalho. Eu falei, eu não faço fisioterapia clássica, eu faço um trabalho paralelo à fisioterapia. Então, eu vou trabalhar assim, assim. Aí eles falaram, você precisa falar com o médico responsável da CBF, que era o responsável geral. Eu cheguei lá, com todo o trabalho, sabe o que ele me disse? Olha, Fernanda, eu sei do resultado do seu trabalho. O seu trabalho é maravilhoso, mas eu não posso colocar dentro de uma comissão técnica masculina uma mulher, mais um fisioterapeuta e principalmente uma mulher. Foi isso que eu disse. Eu não vou assumir isso. Ele falou. Porque ele teria que assumir. Eu não vou assumir isso, mesmo sabendo do seu trabalho. Gente, era assim uma coisa que você não tem ideia. Não tem ideia, assim. E muitas outras coisas que eu vivi. Tipo assim, esse salário que eu tive da CBF era o mínimo do mínimo do mínimo. O fisioterapeuta que trabalhava comigo ganhava umas 5 vezes mais do que eu. Sabe? E sabe qual era a resposta deles? Mas olha, a CBF é uma vitrine para você. Você não precisa nem de salário, é só uma vitrine. Era assim. Era nesse nível. E aí o que aconteceu? Eu fiquei muito, muito traumatizada, na verdade, né? E nesse dia eu saí da CBF, assim, aos prantos, porque eu não aguentava mais esse tipo de situação.
porque não tinha espaço. Não tinha espaço realmente, sabe? Era abusivo, era humilhante. Ele falava assim, eles precisavam do seu trabalho, mas você sendo mulher, você não podia estar ali, né? Hoje ainda, eu acredito que ainda tenha muita coisa acontecendo. Aí eu resolvi, falei, não quero mais. Não quero mais. O que aconteceu? Os meninos das categorias de base, os garotos novos, sabiam. Eu fiquei, sim, eu era conhecida como bruxa. Eu era bruxa. Você era É, bruxa. eu era bruxa, porque Uma terapia eles... diferente, né? É, E ainda era porque eu mulher. fazia... Não podia. Não podia. Eles não entendiam muito bem, porque eu fazia leitura corporal, aí eu olhava a pessoa em campo, eu fazia uma avaliação em campo, então eles não entendiam o que eu fazia. Então até o René Simões tem um livro, e ele fala, bruxa, né? Ele diz que eles me chamavam de bruxa lá dentro da história do futebol. E os meninos começaram a me procurar, e eu tinha um consultório, então eu comecei atendendo muita gente do futebol, mas era dentro do meu consultório, eles vinham, aí eu podia colocar cristais, eu podia botar para meditar, eu fazia tudo com aqueles garotos. Então, assim, tem uma leva de garotos que hoje estão aí, inclusive esse Luan que está no Vasco, o Luan veio comigo para fazer tratamento nele desde os 14 anos de idade. Então, assim, eu tenho um orgulho disso, que aí eu fazia ele meditar, fazia crânio sacro, botava cristal, botava musiquinha, e fazia reiki, e ele vinha por conta dele, sabe? Era muito legal. E olha aí, o garoto tá aí, hoje é da seleção brasileira, né? Então, assim, mas eu larguei, aí depois continuaram, eu falei, não, gente, eu não quero mais, eu não quero passar por isso. Eu não fui reconhecida com esse trabalho, isso me magoou bastante, porque eu amava a minha profissão, e eu fiquei magoada com isso. Fiquei magoada, fiquei sentida, porque assim, foi um atrás do outro, tiveram outras coisas dentro da universidade. Eu trabalhei pela Estácio, eu fui professora e coordenadora da Estácio, no curso de fisioterapia. Fui para o Paraguai fazer uma Você foi professora avaliação. também? Era coordenadora do curso de fisioterapia da Estácio. Fisioterapia. E aí fui para o Paraguai fazer uma reavaliação da Universidade do Paraguai. Mesma coisa, me tiraram de lá para colocar um homem. Eu estava com todo o programa feito, entreguei, o diretor estava adorando, na mesma semana falou, não, Nanda, tem que ser um homem aqui. Era nesse nível. Me tiraram assim, não, tem que ser um homem aqui. Era assim. E assim, gente, falei, meu Deus, eu não conheço esse mundo. Eu não conheço esse mundo porque eu não vivia isso dentro da minha casa, tendo tantos homens comigo, sabe? E aí eu falei, não, não quero mais. Não quis mais, realmente eu não quis brigar com isso, porque me doeu, me machucou, né? E eu vejo que hoje está um pouquinho melhor, talvez, né? Porque hoje eu vejo muitas mulheres dentro do futebol, por exemplo. Muitas mulheres. E antes a gente não tinha realmente, não tinha espaço. E era explícito. Não era nem uma coisa assim que fosse camuflada, sabe? Não, era explícito. Você é mulher, aqui não é lugar para você, dependente do seu trabalho. Tá? Que você Eu acho que isso ainda rola, mas as mulheres estão conseguindo brigar mais por essas questões. Pode ser. Porque, na verdade, até mesmo as mulheres na época, elas também achavam que eu não tinha que estar ali. Sabe? É tão estrutural, né, que elas mesmas achavam que você estava errada. Que eu estava errada. Inclusive isso. Era interessante, porque eu recebia, às vezes, julgamento de mulheres também. Por que eu estava insistindo nisso? Sabe? E eu achava aquilo assim, eu falei, meu Deus, eu cheguei a ouvir da Estácio uma coisa, de um diretor da Estácio, que, lógico, na época eu fiquei revoltada, eu comecei a atacar as pessoas que estavam fazendo isso comigo. Porque eu não poderia, por exemplo, falar do tratamento do Ronaldo, tá? Porque o filé ficou com 100% de toda o mérito da cura do Ronaldo. Então, eles tinham um pouco de medo de mim. E na Estácio, eu cheguei a ouvir de um diretor que, enquanto o filé estivesse
dentro da Estácio, que ele era o diretor, não tinha espaço para mim. E como eu era uma mulher que não era para ficar escondida, ele falou exatamente isso para mim. Você não é uma mulher para ficar escondida. Você é uma mulher, mas eu poderia te colocar ali aqui, mas aqui dentro da Estácio. Eu falei, gente, que poder. Eu falei para ele, nossa, eu sou demais, né? Eu devo ser muito poderosa. Vocês estão com medo de mim. Ele me tirou da Estácio. Caraca, ele te tirou da É, Estácio. não, e usou, cara, e era assim, era um confronto, assim, muito duro. Era quase que um, um soco na cara, sabe? Era a mesma coisa, era violento. Não era suave, era uma coisa violenta, assim. E eu falei, gente, não, chega, não dá, não quero mais. E eu realmente abri mão de lutar por isso, né? Inclusive desse método que eu uso, que é a reorganização corporal sistêmica, que apresentou resultados maravilhosos com atletas, porque lá em Portugal eu trabalhei com outros atletas, não só de futebol, mas triatletas, ciclistas, nadadores, ginástica rítmica, assim, foi lindo. Mas, cansado, não quis mais. E aí eu já tinha essa história da terapia vibracional, e aí eu mudei meu nome para Nanda da Paz e fui fazer a minha Adoro, história de dizer. adoro esse nome. Que é o nome que vem da minha infância, né? Na verdade. Era seu Porque não é apelido? fácil você brigar. Naquela época não era fácil você brigar nesse mundo masculino, sabe? Ainda mais sozinha. Não existiam outras mulheres lá dentro. Só assim, eram nutricionistas, psicólogas, mas dentro da fisioterapeutas e médicas, nada disso. Não tinha. Nem jornalistas esportivas não tinham, como tem hoje. Eram todos homens. Então era complicado, sabe? Você chegava a ser vista como histérica quando você tentava brigar, assim? Louca. Começaram a dizer que eu era louca. Foi Que o papo que isso? É rolou. bizarro, né? Muito É, bizarro. é. Quando eu comecei a brigar, eu era louca. Ah, ela é louca, sabe? E aí eles me tratavam como uma pessoa, uma pessoa louca, sabe? E o mais incrível é que eles achavam que podiam fazer tudo contra mim e a favor deles. Inclusive até forjar exames para que eu não tivesse nenhum mérito no que eu tava, no que eu tinha feito, sabe? Foi feio. Gente, é muito podre o mundo do futebol. É muito, o mundo dos homens, quando é só homens, é muito podre. Então, assim, eu fiquei enojada, né? Então, assim, do jeito que eu sou, né, toda delicada, eu sei que eu sou uma pessoa delicada, né, que eu sou uma pessoa doce, sabe? Eu me vi tendo que ser uma leoa, e não é da minha natureza. Então, eu falei, não, eu prefiro recuar do que... Olha, na época chegaram, até jornalistas vieram falar comigo, você quer fazer essa matéria, você quer botar na justiça? Só que eu vi que emocionalmente eu não ia aguentar, sabe? Eu falei, não, não quero, porque eu não tenho estrutura emocional para brigar com peixe grande. Eram peixes, eram tubarões, né? E eu teria que me expor e tudo. Eu falei, não, eu não quero. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu vou te dizer, hoje eu tenho uma gratidão, verdade. Eu falo dessa história agora, você vê que eu falo tranquila. Eu tenho uma gratidão, me magoou e tudo, mas eu cresci muito com isso. Eu cresci, eu busquei outras coisas, eu me sinto uma pessoa muito melhor, porque aquilo também era um mundo em que você precisava trabalhar muito o ego, alimentava muito o ego, né? Tem isso também. Então, hoje, eu vejo que foi muito bom eu ter saído, sabe? Eu não. Quando eu penso, eu lembro, me dá uma certa mágoa, mas não é uma coisa mais que me consome como me consumia, né? Porque foi uma profissão que eu talvez não abandonasse se eu não tivesse passado por isso, né? Porque eu era boa no que eu fazia, né? Modéstia à parte, É isso, né? você ainda dava ótimos Foi, resultados. e foi um trabalho que eu desenvolvi, estudava muito, era apaixonada por aquilo. Então, eu fazia com muita paixão, mas hoje eu acho que eu estou no lugar que eu devia estar mesmo, sabe? Nada é por acaso, né?
Nada é por Você acaso. continua sendo terapeuta, né? Você é uma terapeuta em vários sentidos. Nossa. Continuo sendo terapeuta, que eu nunca deixei de ser. É a minha profissão de ser terapeuta. Mas eu passei por vários tipos. Hã? Você continuou a luta, só que do seu jeito, na sua vibração, né? Sim, sim, exatamente. E Uma é coisa isso, que eu eu acho. vejo. Ah, desculpa, eu ia Fala. falar. Não, 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 pode falar, pode falar. Fala, termina. Não, eu vejo assim, quando eu vejo mulheres passando por essa situação, sabe? Eu respiro fundo, eu falei, nossa, como é difícil. Ai, eu sei o que que é isso, né? Eu falei, nossa, é, é difícil mesmo entrar nesse mundo assim, né? Então eu vejo mulheres que conseguem, eu fico, uau, urra, né? Vibrando por isso, né? Parece que Por elas têm que esse fazer o história. esforço triplo, né? Para se manter ali. Triplo. E você tem que ter um equilíbrio para você não ser julgada como, né, louca ou histérica e tudo. Você tem que ter um equilíbrio. Você tem que se mostrar muito equilibrado, né? Você não pode escorregar, porque se você escorrega, aí vem aquele julgamento imenso, né? Não pode ser humano, né? Não pode Não ser pode ser humano. um. Exatamente. Exatamente. É E tinha um bizarro. discurso que eu falava lá, eu falava uma coisa lá para eles, para algumas, para lá, porque era só homens, né? Eu dizia para eles, olha, eu não estou aqui numa posição masculina, eu não estou disputando com ninguém. Eu falava isso. Eu estou aqui como mulher. E eu sou uma mulher feminina. O que incomoda é porque eu sou uma mulher feminina. Eu não sou uma mulher masculinizada. E vocês não sabem lidar com uma mulher feminina dentro desse mundo. Então, assim, tudo era muito difícil para eles me introduzirem, sabe? Por causa do meu jeito delicado, feminino. Só que eu sempre fui assim, muito. Eu exigia muito respeito. Eu nunca dei espaço, por exemplo, para assédio. Fui super assediada. Mas eu me colocava de um jeito que eles tinham até medo de mim. Sem agressividade, sempre me colocando com o meu trabalho na frente. Sempre era o trabalho na frente. Mas, e tem isso também, né? Eu não ganhei espaço porque ainda tinha isso, mulheres vinham me questionar se eu ganhei espaço, isso era absurdo. Porque eu tinha me oferecido, ou se eu estava com alguém, te oferecido a alguém, era isso. É horrível. Horrível. E mulheres, hein? As Mulheres. próprias mulheres. Próprias mulheres. Próprias mulheres. Era Eu acho terrível. engraçado que a gente se esforça tanto para manter, tanto homem quanto mulher, se esforça tanto para manter essa sociedade desse jeito, mas está sofrendo por conta disso também. Aí depois não sabe por que está sofrendo, porque se sente mal, porque se sente inseguro. Os dois lados da moeda. Por ter abafado tanto, não sabem nem mais de onde vêm essas questões, mas se tornou algo que nem chega à mente. E continua reproduzindo isso, mantendo isso, e aí vai virando nó, vai virando nó. E eu tenho sentido muita energia para falar sobre isso, porque parece que a gente tem que tocar nesse ponto muito, muito fundo, várias e várias vezes, que a gente tem que curar o feminino. O feminino está muito ferido. Muito ferido. E eu vejo o masculino completamente ferido também, porque o feminino do masculino também não foi aceito. Na grande maioria, né? Você teve uma família fora da curva, né? É, Mas tanto o feminino na mulher quanto no homem, os dois foram muito abafados e muito reprimidos. Eu vejo que os dois estão sofrendo demais, demais, demais. sim. Temos que resgatar, falar sobre isso, falar, que a gente ainda É. não está entendendo, né? O pessoal não está entendendo ainda de onde vêm essas questões. Sim, você falou uma coisa boa, Camila, porque assim, de qualquer forma, eu honro o sagrado masculino, sabe? Eu acho que eu não sou aquela pessoa que polarizo. Então, assim, eu acho que o masculino, como você falou, ele também ele perdeu o lugar dele porque precisava perder,
né? E eles não sabem aonde se inserirem agora, porque o feminino, né? As mulheres a minha visão, tá? Sou uma mulher de 53 anos. Então, a minha visão a necessidade da mulher buscar o seu espaço foi tanta que sufocou o masculino. Então, assim, meio que tomou conta do lugar do homem, tá? Por isso que eu falei que eu cheguei lá para trabalhar com os homens e falei, eu não quero o lugar de vocês, eu quero o meu, né? Eu não estou disputando com ninguém. Então, assim, essa coisa de sufocar esse lugar dos homens e se colocar de uma forma até muito masculina, as mulheres estão muito masculinizadas, estão muito yangues, porque precisam colocar o falo. A dança ancestral falou aqui, o masculino está ferido na mulher também. Desequilibrou tudo, né? Exatamente, exatamente. A mulher está botando o falo para ir para a luta, né? Está mostrando a espada. E aí, os homens estão muito enfraquecidos também com isso. Eu acho que era necessário para ver esse desencontro, eu acho que precisava ver esse choque, para que mais à frente consiga encontrar um equilíbrio. Né? É como se fosse assim, você tem que polarizar mais para um lado, era para um lado, precisa ser para o outro, para ir encontrar um equilíbrio. Que a gente não está ainda nesse equilíbrio, porque a mulher veio com tudo, pela necessidade. Mas aí os homens estão sofrendo com isso também. Porque aí eles não sabem mais aonde está aquele lugar do sagrado masculino e qual é esse lugar do sagrado feminino, se a mulher está tão masculinizada, né? E a energia da deusa, ela é uma energia amorosa, ela é acolhedora, ela é acalentadora, ela é generosa, ela é amorosa. E as mulheres não conseguem estar nesse espaço dessa forma, porque existe uma luta, uma luta. Eu acho que a gente precisa encontrar ter esse encontro realmente saudável, né? Porque na época, né? Olha só que absurdo, eu fui ler na Wikipedia, né? Wikipedia, sobre o que significava, por curiosidade, patriarcado. Eu achei um erro ali o que eles disseram. Eles disseram que sugeriam que o patriarcado começou na época das cavernas. Olha só, você vai lá ver, você vai ler isso, é um absurdo. Por quê? Eu vou falar nas minhas palavras, tá? Porque os homens tinham que sair para caçar e as mulheres tinham que ficar cuidando da casa e dos filhos. E que surgiu ali. E a gente sabe que não, porque nós tivemos a era matrifocal, onde as mulheres eram as rainhas, as deusas, né? Uma era matrifocal, e que se sabia que, enquanto tínhamos essa era matrifocal, nunca existiu armas. É detectado na arqueologia que as armas elas só apareceram no momento que a era matrifocal caiu, há 5.000 anos atrás. Foi aí que apareceram as armas, quando entra o patriarcado. Então, assim, exatamente, porque na época da era matrifocal, era tudo em prol da família, da união, do compartilhar, era tudo muito compartilhado. Os homens tinham função e as mulheres tinham uma função igualitárias, cada um com a sua função. E eu ainda acredito que temos funções diferentes, homens e mulheres. Funções diferentes, porém igualitárias em relação a como você se movimenta na sociedade. Então, eu acredito que hoje a gente tem um desequilíbrio grande por necessidade de ter voz. A mulher está precisando ter voz. Mas a gente vai recuar e encontrar aquele lugar de conforto novamente. Né? Porque hoje não é confortável a luta que a mulher está para ganhar o espaço dela. Não é confortável. A gente quer poder respirar, a gente quer poder cuidar dos filhos, sim. A gente quer poder amamentar. Né? A gente quer poder estar cuidando da prole, mas também tendo o nosso processo criativo no trabalho, tendo a sua independência e tudo mais. Mas a gente está num desencontro grande,
Porque o homem também não está encontrando esse lugar que a mulher se apossou, né? Então, assim, eu posso dizer, porque eu senti na pele, que a gente precisa brigar para poder estar nesse lugar. Mas não é esse lugar que a gente quer, dessa forma. Não é, na verdade. Eu converso muito com o Zé sobre isso, e eu uso como exemplo que ele fica assim meio revoltado, que ele vê as mulheres muito raivosas, né? E bem querendo botar se colocar no lugar do masculino, e ele fica muito revoltado. Nossa, a energia feminina é outra coisa, parece que elas querem ser o masculino. Aí eu consigo perceber que isso acontece porque está muito ferido, está muito revoltado, está muito recente a ferida, né? Então, me lembra dos anos 80, né? Que foi. Primeiro veio a repressão, aí depois eles liberaram tudo. Aí tem na TV cada barbaridade que a gente vê na TV dos anos 80, né? Mulheres objetos de biquíni, muita doideira. E antes era tudo censurado. Né? Todo mundo sem Então eu sinto que nessa época, né? Que hoje em dia não pode, a gente tem já uma outra mentalidade, né? Eu vejo que por estar a ferida ainda muito recente, tá bem desestabilizado, mas que também vai encontrando o seu equilíbrio no futuro. E eu vejo que está vindo uma geração de mais crianças sem gênero, que é a união do feminino com o masculino, ou então sem se identificar com nenhum dos dois. Eu visualizo um futuro, mas aí é um papo que aí eu não sei quando é que a gente vai poder conversar sobre isso ainda, está muito recente. Dessa questão que a gente vai não ter mais, sentir mais a polaridade tão forte, né? Eu acho que vai ser mais uma união, que a gente não vai saber o que é feminino e masculino direito, né? Vai ter a união dos dois. Eu acho que eu sinto que no futuro vai rolar isso ainda. Mas não sei se o mundo está preparado ainda para isso. Não, até porque, né, eu costumo dizer uma coisa, assim, que às vezes choca um pouco. Eu venho da área da saúde, né? Eu sou uma fisioterapeuta, eu estudei muito anatomia, amo anatomia, né? E tem uma coisa muito fisiológica do gênero. Tem uma questão que é muito fisiológica, né? Que a mulher, todo o aparato feminino, ele é feito para girar, né? E o aparato masculino é para semear, é claro, né? Isso é muito, assim, é fisiológico, é da nossa natureza. Então, eu vejo o seguinte, para acontecer realmente essa mutação fisiológica, né, anatômica, a gente vai precisar ainda de um bom tempo. Então, essa questão dos gêneros é uma questão muito espiritual. Mas eu tenho que avaliar isso com uma visão mais científica também. Né? Porque existe uma questão da necessidade da gente manter a nossa raça. É a sobrevivência, né? Você manter para a nossa raça não se extinguir. Então, tem uma questão aí que também está em desencontro. Entende? Tem algo aí que está muito fora de contexto. Porque eu não estou falando em nenhum momento julgando a questão dos gêneros, nada disso. Eu estou pensando, eu estou refletindo sobre isso também. Né? Que tem uma questão, assim, que é fisiológica, que é necessário para a gente manter a nossa espécie. E, inclusive, outros animais, eles são, até a fidelidade, eles têm a questão muito da fidelidade. Apesar de que eu não fico prezando fidelidade, não é nada disso. Mas essa questão, aonde que nós vamos chegar com essa evolução? Né? Com esses espíritos que estão chegando sem gênero? Aonde nós vamos chegar com a nossa matéria, com o nosso veículo físico? Né? A gente vai passar a ser hermafroditas? Talvez. Entende? Então, eu acho que tem algo aí que ainda também vai se mostrar na nossa anatomia, na nossa fisiologia. Porque nós estamos encarnados na Terra, nós somos na 3D, nós temos matéria. Então, se esses espíritos estão chegando dessa forma, vai acontecer uma mutação física aí, celular, sabe? Eu acredito que vai ter essa necessidade dessa mutação.
Mas nesse momento que isso não acontece, por isso que gera tantos conflitos, na verdade, espirituais, sociais, emocionais, né? E culturais e tudo mais. Na minha reflexão. O Zé está falando, a dualidade em equilíbrio gera unidade. Concordo muito com a visão da Nanda. É. Eu acho que é por aí também, porque a gente agora precisa ficar refletindo mais do que julgando, sabe? A gente tem que observar muito, sem entrar muito no julgamento, porque estamos no momento de transição. Então, esse é o momento da Momento transição. difícil. Eita, momento A gente difícil. precisa entender o que está acontecendo, na verdade, né? E não se polarizar muito. A gente precisa realmente entender um lado e outro. Esse lado do sagrado feminino, do sagrado masculino, eu apoio também o sagrado masculino porque eu estou vendo o quanto que eles estão sofrendo com toda essa mudança que que o feminino vem trazendo. Eles estão sem Perdendo a espaço, paz que eles tinham, né? perdendo, enfraquecidos, né? Você vê hoje homens muito enfraquecidos, muito sem identidade. Então, eu acho que é um momento de transição em que em tudo realmente, a gente precisa estar atento, né? E uma questão que eu queria te perguntar também, a sociedade traz isso que quando a mulher vai se tornando a anciã, é como se ela não servisse mais, né? Como se a feminino dela fosse deixando de existir. E eu queria te perguntar como é que você lida com isso, como é que é a sua conexão com o seu feminino, indo para essa transição que é maravilhosa, da maga, da sabedoria, e que a gente trata como lixo, como acaba até gerando depressão, tristeza, você perde, né, o chão. É um tabu, né? Na verdade, que também vem das mulheres. Então, esse processo, esse ciclo da mulher, né, que entra no climatério, na menopausa, que eu estou vivendo isso agora, com 53 anos. Vou te dizer que é um ciclo muito difícil, feminino. É difícil por causa da sociedade, é difícil culturalmente, é difícil fisiologicamente, porque a gente sente muitas mudanças no corpo. E assim, é doloroso, sim. Né? Que eu falo, mas é doloroso. Mas não, tem gente que passa na menopausa e não sente nada. Maravilha. Mas existe uma mudança, assim, que a gente vai se tornando, justamente, você vai se tornando a anciã que precisa resgatar, na minha visão, todo o seu processo, toda a sua jornada, entender a sua jornada, botar no caldeirão, mexer, sintetizar e agora pensar o que eu vou fazer com isso. A minha batalha acabou. Agora, para minha visão, eu tenho que passar o legado. Né? Tudo aquilo valeu a pena, tudo aquilo que eu fiz, que eu criei, que está ali. Então agora, pelo contrário, eu acho que hoje eu tenho muito o que fazer. A sensação é que eu tenho muito mais para fazer. Porque, eu no meu caso, eu sinto isso, porque eu quero agora poder ensinar, passar e dar continuidade às coisas que é tipo encurtar o caminho para as pessoas eu sei que pode encurtar, para não cair nos mesmos erros, apesar de todo mundo cair em todos os erros, né, gente? Todo mundo cai nos mesmos erros. Incrível. Mas uma coisa que eu acho também que, por exemplo, eu deixei meu cabelo branco, né? Meu cabelo, o pessoal fala, você pintou? Não, esse é o meu cabelo natural. E eu nunca mais, depois que eu parei de pintar, quando eu pintava, eu nunca consegui deixar o cabelo grande. Eu sempre tive cabelo grande quando eu era mais nova. E o meu cabelo branco, ele nunca ficou tão forte, meu cabelo. Depois, né, da tinta, né? E aí, por quê? Porque eu quis entrar nesse lugar de aceitação desse ciclo, né? Desse ciclo do envelhecimento. Então, assim, não foi para os outros, foi para mim. Eu quis entrar nesse lugar, eu quero aceitar bem, confortável, esse ciclo da minha vida, que é lindo, na verdade. Mesmo que traga ainda muitas coisas, muitas remoções, assim, físicas principalmente, mas é um processo de você assimilar tudo que você viveu e
e daí você vai gerar uma outra coisa, né? O que eu quero gerar agora? O que eu quero que nasça daqui, né? E é isso que eu estou fazendo. Eu quero deixar algo muito bom da minha jornada na Terra, vamos dizer assim. Eu tenho esse pensamento, né? Para valer a pena também, né? Eu quero deixar, eu tenho isso dentro de mim. Então sou eu, na verdade eu sou assim. Eu sou terapeuta, né? Então terapeuta tem isso de cuidar, de ensinar e tudo mais. Então, assim, eu tô ainda descobrindo. Você fala, o que eu tô fazendo? Eu ainda tô descobrindo, porque é muito novo, né? É muito E é novo. E muito o mais complicado o processo, né? é muito complicado, sabe por quê, Camila? Porque poucas mulheres aceitam e querem falar disso. Existe um tabu muito grande. As mulheres não querem falar e assumir. Eu tenho 53 anos. As pessoas não querem assumir que tem a idade que tem. As mulheres querem aparentar mais jovens, elas querem fingir, e fica aquela guerra, né, com elas mesmas, que tem que fazer botox, que tem isso. Eu não tenho problema de fazer um botox, subir um pouquinho meus olhos, não ficar com o rosto muito pesado, sabe? Não tenho esse problema, se tiver que fazer, eu vou fazer, eu até faço, botox é a única coisa que eu faço. Mas quero fazer uma coisa ou outra assim, mas não para aparentar ter 20 anos de idade, 30 anos de idade, eu quero aparentar a idade que eu tenho. Apesar de que as pessoas falam, você parece mais velha porque tem cabelo branco. Não. Essa é a cara de uma pessoa de 53 anos, gente. Tem gente que parece mais jovem sem fazer nada. É porque a gente tem esse hábito de ver mulheres em luta com o envelhecimento, né? E que aparentando ter bem menos, né? Inclusive, mulheres que às vezes não têm um jeito jovial. Ou então você vê pessoas muito mais velhas que ficam como menininhas, né? Enfim, eu não quero julgar, mas eu acho que eu vejo um sofrimento ali também, sabe? Eu vejo um sofrimento nessas mulheres. Porque a sociedade é muito cruel também, tá? Você deixa de ser desejada, você deixa de ser admirada, né? Os homens deixam de te olhar porque você tem um cabelo branco, né? Então, assim, você tem que estar muito preparada, porque qual mulher que não é vaidosa? Qual mulher que não gosta de ser desejada? Né? É igual, a natureza é assim. Todos os animais são assim. Né? Os animais, as fêmeas, quando vão ficando mais velhas, elas dão espaço para as fêmeas mais jovens. Né? E o macho vai buscar a fêmea mais jovem. Então, gente, isso faz parte do ciclo da natureza. E a gente precisa estar preparado para lidar com isso, na verdade. E é um momento muito rico, muito lindo. Se me perguntarem se eu gostaria de ter 30 anos hoje, eu te digo assim, não gostaria. Porque eu amo tudo que eu conquistei, sabe? Eu amo o que eu conquistei. Hoje eu estou muito satisfeita com a pessoa que eu me tornei. Eu gosto, assim, eu sou mais inteligente do que quando eu tinha 30 anos, sabe? Menos impulsiva, né? Sabe? Então, assim, eu não gostaria de ter 30 anos de novo. Não gostaria. A, Nem a dança fisicamente. ancestral, Falei, lógico, fisicamente a gente tem mais disposição, né? Fala, o que que é? a Alguém dança falou? ancestral falou que você é muito linda. Ah, imagina. Eu Graças. te acho muito linda. Eu vejo, eu sinto, eu já vi fotos de você mais nova, eu conheci você nessa transição capilar. E eu É. sinto que você tem um poder, você emite uma energia de amadurecimento, tipo, bem resolvida consigo mesmo, que é a tua energia. Então eu não vejo idade em você. Eu olho para você e eu vejo a energia do empoderamento. É isso que eu sinto. E é isso que eu gostaria de conquistar, né? Com 30 anos a gente está ainda se descobrindo, né? E chegar nessa idade com sabendo quem você é e emitindo isso, transparecendo isso, cria uma luz em você que você nem sabe que idade a pessoa tem, só sabe que ela tem aquela magnificência assim, exuberante, emite essa luz. Que lindo. Agora é interessante, assim, porque eu ando muito com jovens, né?
Eu tenho essa coisa de circular muito bem com os jovens. E quando eu tô com os jovens, às vezes eu fico assim, eu não vejo muita diferença, não. Sabe, assim, eu tenho amigos muito jovens, você sabe, você é amiga, né? Eu tenho isso de conviver com jovens e participar de coisas com jovens. Tinha uma época que eu tinha uma certa dificuldade com a minha geração, com as mulheres da minha geração. Porque justamente tem às vezes um peso de não aceitar o ciclo do envelhecimento, né? Então, logo que eu fui deixando o cabelo branco, as minhas amigas falavam, não, você não pode ter o cabelo branco. Eu tentei várias vezes antes e eu era muito massacrada, você tem que pintar o cabelo, não pode. E assim, várias coisas, né? As mulheres não queriam que eu deixasse meu cabelo branco, né? E quando eu comecei a deixar, não estava na moda. Não estava na moda, era agressivo. As pessoas se sentiam agredidas ou achavam que eu estava deprimida. Exato, né? Agredir as pessoas. Agredir as pessoas, né? E as mulheres, principalmente. Então, teve essa época, eu não estava circulando muito com mulheres da minha idade, porque eu estava querendo assumir esse lugar e junto com elas eu não conseguia. Então, eu estava nessa época, eu fiquei muito com os jovens, né, para eu conseguir até assumir o meu lugar nesse ciclo dessa coisa do climatério, de estar aceitando, porque existia ali um lugar mais protegido, onde não existia esse julgamento, sabe? Mas isso eu refletindo agora sobre isso, eu entendo qual o mecanismo que eu fiz para que eu pudesse entrar nesse lugar sem ser tão massacrada, né? Mas até hoje, assim, eu tenho essa questão assim, de estar muito atuante com os jovens, né? Que também eu tenho esse lado muito jovial sobre montanha e, enfim, faço ativação. E aí é isso, né? Então fica mais, sei lá. Não tenho nenhuma amiga que sobe montanha comigo, por exemplo. Não tenho. Não tenho nenhuma amiga da idade que sobe montanha comigo. Apesar de que faz uns anos que eu não vou, mas não tenho. Então. Da nova geração, acho que vai ser mais ativa, eu acho, mas vai ser mais consciente corporal, eu acho. Essa geração anterior não teve, acho que essa ciência. A gente está cada vez, né, vivendo com mais qualidade, eu acho. E a cada geração, acho que os 40 anos eu tô vendo que é um novos 30 agora. Tá? Eu tô vendo que tá ficando diferente. Sim, é verdade. E eu queria saber se você tem alguma dica para as pessoas que ainda estão inseguras né, dentro dessa crença da sociedade. Como é que você se empodera do que é verdade para você, sendo que está todo mundo em volta falando ao contrário? Você tem alguma dica? Como é que é o seu processo mental disso na prática? Então, Camila, aquilo, né, que eu até falei aqui agora, que ainda eu acho que a gente ainda precisa adentrar, né, a questão do feminino, né, principalmente ter esse encontro das mulheres mais, né, as anciãs, as maduras, né, aceitarem mais esses ciclos, né? Então, assim, o que eu encontro? Por exemplo, quando tem muitos ciclos femininos, são ciclos de pessoas jovens, né? Que está falando da vaporização do útero, que era uma coisa que eu nem conhecia, soube agora, eu já estou comprando meu para poder fazer. Então, eu busco mulheres jovens com a medicina, essa medicina nova, né? A ginecologia natural, para lidar com coisas que vêm das ancestrais e que nós deveríamos estar sabendo disso. Né? Que a minha geração não teve acesso, não buscou. Então, assim, eu vou buscando coisas muito pessoais, porque eu não encontro dentro da minha geração algo que não seja diferente, por exemplo, da reposição hormonal. Né? Que eu também, assim, vou te dizer, não julgo, nem não critico, não, porque até eu já estou pensando em fazer alguma coisa em função da saúde, questões de saúde, já que eu não estou conseguindo resolver, mas é tudo, estou pensando.
Mas ainda não sei, mas eu vou buscando outras coisas. Então, por exemplo, eu retornei para yoga, né, que para mim é importante o trabalho corporal, e a questão da yoga é pensando no meu envelhecimento. Voltei a dar aula para me comprometer comigo mesma, para eu não parar. Então, assim, é um exercício para que eu possa envelhecer bem. Eu quero. Deu uma travada aqui. Acho que sou eu. Deu uma travada. Deu uma travada. Deixa eu colocar nos dados aqui. Voltou? Voltou. Você está travando, Ei, né? tava travando. Algumas pessoas falaram aqui, mas. E é isso, né? Então, assim, eu acho que a gente vai buscando o que é mais confortável, né? A gente vai buscando o mais confortável dentro desse processo e eu estou realmente descobrindo. Eu estou nesse momento passo mesmo para a mulher mais madura, né? Inclusive, até mesmo os jovens precisa mudar muito, porque os próprios jovens, eles excluem, né? Os jovens excluem. Então, se você tem mais idade, é como se você não tivesse. Pelo contrário, aí que nós temos o que ensinar. Né? Aí que nós temos, olha a nossa jornada, né? Mas os jovens são os primeiros a excluir. E lidar com isso, às vezes, também é dolorido. Né? Porque os mesmos jovens que estão com a cabeça falando de união, de um monte de coisa nova, trazendo toda essa novidade, né? Está trazendo a questão da comunidade, que está trazendo do autossustento e tudo mais, são os mesmos que estão excluindo as pessoas mais velhas. Não Sabe? Então, começam honrando os ancestrais primeiro, né? começa honrando os ancestrais que estão mortos, mas não honram os ancestrais que estão vivos. Pois é, fica honrando os ancestrais mortos o tempo todo. E os vivos, gente? Por que não? Você não vai honrar seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio, sabe? Não, imagina seus avós que estão vivos. Sim, sim. Então, assim, tem aí uma hipocrisia também, sabe? Mas tudo faz parte. Tudo faz parte. Ai, deu uma travadinha de novo. Camila. Tá aí, Camila? É porque tá na hora, né? Porque tá Então, na... não. Primeiro honremos nossos ancestrais vivos e depois os mortos. Eu acho que tem que ser por aí. Então, assim, o discurso é muito bonito, mas na prática tá meio assim. Tá meio assim, né? Tô voltando? Voltei? Tá, você tá aí. Tá. Então, o que você acha? Quer deixar mais algum recado? A gente já pode encerrar? Fala pra mim. Agora eu acho que a minha internet tá ruim, né? É. Olha, mas assim, de qualquer forma, amei esse lugar aqui, esse encontro. A E, gente vai. gente, a Nanda, ela vai dar uma aula bônus no curso do Sagrado Feminino, As Faces da Deusa, que eu estou preparando para vocês. Ela vai dar uma aula específica de conexão do feminino para quem não menstrua. Então, vai ser uma aula bônus focada só para essas pessoas. Vai ser bem legal. Ela está cheia de conteúdo e vai ser só aprendizado magnífico, muita sabedoria. Ah, que Agradeço, legal. Nanda, por ter aceitado o convite. Fico muito feliz. Não, sim, com certeza, eu vou amar fazer. A gente tem aí um monte de brincadeira para ensinar.
Eu digo que tudo tem que ser feito com leveza, é brincar, né? Muito bem. É isso. Gratidão, Nanda. Camila, Gratidão. obrigada, meu amor, pelo convite aqui, adorei. Muito bom estar aqui na sua casa. E depois eu vou te chamar para minha, tá? Tá, à vontade, à vontade. Vamos fazer a troca. Vamos fazer uma troca. Gratidão, tá bom? Depois, assim, você vai baixar esse vídeo, eu vou botar no meu YouTube. Eu Ah, tomei coragem tá de bom. falar Vou uma mandar para história que nunca falei assim. Então, vamos encerrando, pessoal. Boa noite para todos. Gratidão a todos que assistiram. E até a próxima live. Beijo. Tchau, Beijo, Camila. Nanda. Beijo, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.